Na aula passada eu ensinei como criar um módulo, até falei, vamos falar muito de módulos agora, por enquanto. E como é que se diz? Eu simplesmente quero dividir essa parte de módulos em várias etapas e hoje eu vou estar falando sobre compartilhamento de módulos. Mesmo assim, na aula passada nós utilizamos isso que eu vou falar hoje, que são compartilhar módulos. Lembre-se quando eu criei o módulo cat e eu fiz o declare quais são os controllers deles e quais são os serviços deles, os providers, para ser mais aberto. Eu simplesmente peguei esse módulo cats module e compartilhei ele para o app module. Então eu até declarei aqui e importei ele. Isso daí é um primeiro compartilhamento. Inclusive, se eu até vim aqui na documentação, vocês podem perceber que todo módulo no final ele é compartilhado pelo app module, ele é compartilhado para o app module. O português agora não é complicado, mas então, mesmo que eu tenha vários módulos em cadeia, no final eu sempre vou chegar no app module, ou seja, ele é praticamente um módulo global. E aí, o que eu poderia fazer? O que eu vou fazer aqui? Vou declarar um carinha chamado dog module, dog, e vou simplesmente fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Aí vai ter um cara, pode ter macaco velho aí no vídeo falando que existem comandos da CLI do Nest para automatizar isso. Então eu já sei, mas eu quero fazer bem na mão aqui para pegar o jeito, só para vocês pegarem o jeito. Controller, nem eu tô pegando o jeito ainda. Mas enfim, vou criar aqui vou copiar esse nome aqui para ficar mais fácil. E eu vou criar aqui o nosso controller, como eu vou utilizar a REST API, um exemplo. Mas GraphQL é outra história e eu quero chegar lá, muito bom. Eu vou colocar um service e módulo, que é o que eu quero falar aqui. Módulo. Tem que aprender a digitar e conversar ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu estou tendo muita dificuldade. Então no controller, vamos começar com o nosso service, então export. Eu quero começar com o controller porque eu quero explicar algumas coisas aqui. Então vamos dar um export dog controller e aí eu vou ter simplesmente export class, então é uma classe, então nunca se esqueça disso. Eu falo pra vocês não esquecerem, mas eu direto eu esqueço. E aqui eu vou importar o controller do NestCon e eu posso importar também o método get. Não vou falar dos outros métodos, apesar que eu falei do post e também de parâmetros, e no caso foi o body, mas por enquanto eu não vou falar disso. Vou deixar para outra aula, eu quero só explicar a estrutura do Nest. Inclusive, eu acho que se está pegando Nest, deve ter uma noção dos métodos HTTP. E aí, eu vou simplesmente criar um método get aqui. E lembrando, para quem não entende um pouco de decorators, o que seria um decorator? Ele basicamente é uma declaração. Na verdade, acho que a palavra não vem de declaração, vem de decorar. Não no sentido de aprender, mas no sentido de organizar, deixar bonito. Meio que para dar mais funcionalidades para aquilo que ele está decorando. Então, por exemplo, se eu pegar o dog controller aqui, ele basicamente é só uma classe, não tem muito sentido profundo. Porém, quando eu falo que ele é um controller, inclusive eu até devo colocar aqui, eu estou dando várias funcionalidades para esse dog. E vocês vão entender isso se pegar uma aula de decorator aí ou com o passar do tempo. Então, eu vou lembrando que como eu não estou no app, cadê o controle? Como eu não estou no app, eu preciso aqui declarar uma rota dentro do nosso decorator. Então não se esqueça disso. Como eu fiz aqui no cat, eu vou fazer aqui também no dog, declarar o dog aqui, certo? Aqui eu vou colocar um método get aqui e basicamente eu vou criar uma função aqui chamada get date. Não vai ter sentido, então por enquanto eu não quero que as coisas tenham sentido. Mais pra frente, quem sabe, nós não faz um projeto aí mais que tenha algum sentido. E olha só que legal, aqui seria só uma função qualquer, mas com esse decorator get aqui eu criei uma rota. Então o decorator é incrível, velho. Então vamos lá. Bem, basicamente aqui eu vou dar um return new date, só para retornar uma data. E barra doc, eu vou colocar aqui uma rota chamada date. E aí eu preciso acessar esse controller. Só que eu não fiz uma coisa que é muito interessante, que é colocar dentro do módulo para mim compartilhar para o app. Então eu tenho que fazer isso. Ou eu poderia vir aqui no app e já colocar o controller aqui
Cadê o app module? Colocar o controller aqui, mas não... Calma aí que eu vou falar sobre isso. Inclusive a aula é sobre isso. Então vou dar um export class, que é uma classe, não esqueça, dog module. Lembrando que se você não pegou essa ideia de comentário, de dar nome às coisas aqui, então você sempre coloca o contexto e o que ele é. Então ele é um módulo, então da mesma forma aqui, ó. Inclusive se você vir no app module aqui, ou em qualquer web service, que não foi algo que eu ditei, que foi o próprio Nest já trouxe pronto, ele segue o mesmo, por exemplo, o mesmo exemplo. Então aqui é app service, aqui no controller, aqui é arquivo de teste, poderia até apagar, mas deixa aí, né? Não acho que não está atrapalhando. Então app controller, então ele segue esse padrão. Então dog module, e olha só que interessante, essa classe não tem nada, mas quando eu colocar um decorator chamado module do Nest Common, ele simplesmente vai se tornar um módulo. E até esquisito aí, parece até magia negra. Então vou decorar um controllers aqui, que é uma lista, e eu tenho que colocar o dog controller. Eu não criei o nosso serviço ainda, então agora eu vou fazer. Então localhost, acessar a nossa porta, lembrando que eu já tenho o meu servidor startado. E aqui, como eu coloquei dog lá, eu tenho que colocar dog aqui na rota, que é essa rota que eu quero acessar. Ele deu um not found, porque além do dog, eu tenho que acessar com /dog /date. Então /dog, o protocolo, aqui não está deixando explícito, que é o protocolo HTTP. Inclusive é até legal fazer uma aula sobre esse protocolo e redes e mais. Então domínio e a porta da aplicação é a rota dog com a rota date. E não foi date, é para ter acessado dog /date. Por que não tá dando? Porque eu salvei. Não vai dar mesmo. Por quê? Porque eu criei um módulo aqui, mas esqueci de importar lá no app module, então eu tenho que importar aqui. Então aqui no imports do app module eu vou fazer a importação dele aqui. Então dog module. E aí se eu salvar, atualizar aqui, ele vai pegar a data normalmente. Ótimo, agora eu tenho um contexto que é o dog e o outro contexto que é o cats. Basicamente, vamos supor que no cats, por algum motivo muito estranho, muito louco, eu preciso dessa função do meu serviço aqui para pegar, no caso eu não criei o nosso serviço, então vamos criar agora aqui. Então vou criar uma classe aqui, export class dog service, e eu vou ter vou importar aqui nosso injectable, só para ser chato aqui, injectable, não é inject. Basicamente o que é um provider? Se vocês não entenderam aqui, eu vou explicar aqui. Um provider, resumindo, é tudo que pode ser que é injetado em outra coisa. E aí todo provider ele vai carregar esse carinha aqui, ó, injectable, esse decorator. Então, por exemplo, não só um serviço é um provider, não necessariamente o serviço é um serviço. O serviço é um provider, na verdade. O serviço na verdade é um provider, essa última palavra minha que importa. E não necessariamente eu só tenho o serviço como provider, eu posso também ter os nossos repositórios, que se vocês não entendem de camada, ou se vocês já conhecem, sabe que quando eu vou construir uma aplicação, principalmente se for em back-end, que é os caras mais organizados que existe do que o front, agora vai me xingar nos comentários, xinga aí, eu quero repercussão. Basicamente eles dividem as coisas em camadas para ficar mais fácil. Isso não é só no desenvolvimento web, em outras coisas também utilizam. E aí eu tenho uma camada, vamos supor, lá em cima, que é o controller, depois eu tenho uma camada que é o serviço, e talvez por último eu tenho uma camada que é os repositórios, que é o carinha que vai ser responsável por mexer com o banco de dados. E tanto o serviço quanto o repositório, eles vão ser injetados. O repositório provavelmente vai ser injetado no serviço, e os serviços vão ser injetados no controller. E quando eu tenho que algo é injetado no outro, ele tem que receber esse decorator, e automaticamente ele se torna um provider. Então talvez, se vocês verem essa carinha aqui chamado provider e não entender, é só perceber se aquele carinha ou ele vai ser injetado em outra coisa, ou ele vai ser ou ele vai carregar esse decorator, beleza?
Então vamos lá. Eu vou novamente criar uma função getDate aqui. E aí, da mesma forma que está lá no controller, return new date. O gato aqui atentando. Beleza. E aí o que eu vou fazer? No nosso controller, em vez de eu pegar diretamente o new date, eu vou fazer a nossa injeção. Então constructor. Lembrando, se você não entende de injeção de dependência, é bom saber. Então vou colocar aqui dog service do tipo dog service. Beleza. Agora que eu estou injetado, tá injetado aqui, eu vou dar um this.dogservice.getDate. E aí como eu injetei aqui, e eu preciso aqui no meu módulo falar qual que é o meu provider. E, inclusive, se eu não for, ele vai até ter um erro aqui, ó, reclamando disso, que eu preciso colocar aqui no meu provider o dog service. Quando eu salvar aqui, o erro já desapareceu, e se eu atualizar aqui, vai funcionar normalmente, porque simplesmente eu só peguei a responsabilidade, que é de gerar uma data que estava aqui, e coloquei em outra camada que está aqui, certo? No meu serviço. Certo, vamos supor por um exemplo muito estranho, algo muito doido. O gato precisa pegar a data do cachorro. E aí, basicamente, uma forma que eu poderia fazer é vir aqui no meu controller. Eu não vou fazer isso na camada de serviço, vou fazer aqui na camada mais cima mesmo, que é do controller, para ser mais direto. E além de eu injetar o getService, eu vou injetar um private only, que vai chamar o dog service do tipo dog service. E aí eu posso fazer essa injeção, e aí, novamente ele vai reclamar, porque eu não, no módulo aqui, eu não declarei ele aqui no nossos providers. Lembrando que como eu estou injetando um serviço em outra coisa, na verdade estou fazendo a injeção de uma coisa em outra, eu preciso declarar ele como um provider. Então vou colocar aqui dog.service. Aí vai parar de dar erro, mas vai funcionar normalmente. Não vai funcionar porque eu não declaro aqui a rota. E qualquer rota que é a rota do /cat só barra. Para não ter só o barra, eu não declarei aqui a nossa função. Então eu preciso ter um get, que é uma rota aqui, getDate. Pode ser o nome da função aí, pode ser qualquer coisa. Return this.getService. Na verdade é dogService, que eu estou utilizando essa injeção aqui, .getDate. Se eu salvar aqui, então tem que acessar, eu tenho que colocar, como eu estou utilizando, tem dois métodos get, eu tenho que colocar uma rota aqui, então vai ser /cat /date. Então /cat, é só mudar aqui para cat /date. E aí ele está acessando normalmente essa função daqui. Então ele está pegando essa função e está usando nesse lugar aqui. Então ele basicamente está pegando a função de outra coisa, o gato está pegando a função do cachorro. Sentido nenhum. É até bom que as coisas sem sentido é que a gente mais lembra. E beleza, eu posso fazer dessa forma, só que não é muito elegante, porque eu basicamente estou roubando algo de outro. E eu poderia, de forma compartilhar isso. Inclusive, eu não vou fazer essa coisa dessa forma agora. Eu vou simplesmente vir aqui no meu terminal, instalar uma biblioteca chamada UUID. Então, quem não conhece essa coisa aqui, é só dar um Ctrl Shift T. Quem usa Linux aí tá no terminal. Eu vou instalar a biblioteca UUID. E provavelmente o UUID eu acho que utiliza os tipos. Not found. Não tem 3U, é só 2U ID. E como o UUID precisa das tipagens do TypeScript, então -d @types eu vou instalar elas aqui, o UUID. Eu acho que já deve estar instalado, porque é a primeira vez que eu estou gravando isso. E voltando aqui, o que eu vou fazer? Em vez de retornar normalmente diretamente o new date, retornar a data, eu vou retornar um objeto aqui. E aí eu vou colocar o seguinte, vou colocar um ID, que vai ser o UID v4, eu tenho que importar, senão não funciona. Import o UID, no caso v4, as o UID v4.
Eu poderia até usar o math.random, mas vai dar mais, acho que vai até dar mais trabalho. Então vou tornar um ID e um date. Esse date aqui vai ter new date. Feito isso, se eu atualizar aqui, ele vai retornar aqui, eu estou no cat, lembrando, na rota cat. Vamos acessar a rota dog. Vai retornar aqui nosso ID e nosso date. Se eu atualizar aqui, ó, pode ver, o ID mudou. E mudou por quê? Eu até já sei por quê. Porque toda vez que eu chamo essa rota, eu basicamente estou chamando essa função e ele está gerando um novo ID. E como o Nest ele injeta uma única vez as coisas, ou deveria, no caso vocês vão entender aqui agorinha, eu preciso colocar isso fora dessa função. Então vou dar um private read only. Lembrando que para quem não conhece o read only é como se fosse um const, só que utilizado para classes. Como se eu usasse um const aqui, const age igual a 10, eu estou utilizando um const dentro de uma função. Esse erro aqui é do seguinte: eu estou utilizando o const dentro de uma função. Quando eu utilizo o read only é mais para classe. E aí read only, eu vou chamar isso daqui de ID. Vai ser o tipo dele eu posso tipar como string. O construtor dessa classe, então constructor, eu não vou receber nada como injeção, porém, ou como parâmetro, porém eu vou simplesmente falar que o this.id é igual a o id v4. E aí, quando eu fazer a instância dessa classe, ele vai atribuir esse valor aqui. Se eu apagar isso daqui, eu posso colocar aqui id é this.id. E quando eu atualizar novamente a página aqui, ó, perceba que ele só vai retornar um ID. E agora o interessante é que eu estou na rota dog, porém se eu ir para a rota cat, ele tem um ID diferente. Se eu voltar para o dog, ele continua com aquele mesmo ID, mas para o cat é um ID diferente. Por que isso aconteceu? Porque basicamente quando eu importei de forma ilegal o serviço de outro carinha, de outro contexto, vou chamar isso de contexto, então cat seria um contexto, o dog seria um contexto, apesar que já tem um contexto para outras coisas, assim, contexto para outros contextos, mas enfim, quando eu peguei um contexto de outro carinha aqui, ele basicamente criou uma nova instância, e talvez isso não pode ser legal, principalmente em casos de teste que você precisa de uma única instância de algo. E aí eu posso compartilhar esse módulo com uma única instância. E como eu farei isso da forma mais elegante? Basicamente, eu viria aqui no nosso control, no nosso módulo do dog, lembrando que eu estou no módulo do dog, colocaria aqui um export, na verdade, exports, e o nome de algo que eu quero exportar, dog.service. Se eu salvar aqui, vim aqui no meu módulo, e em vez de eu importar diretamente aqui nos nossos providers, colocar no nosso provider, eu simplesmente não vou importar o nosso serviço, vou importar aqui o nosso módulo, que eu acabei exportando o nosso serviço, eu exportei o nosso serviço, mas eu vou importar importar ele através do módulo, e eu simplesmente coloco o dog módulo, lembrando que é módulo, não é service. Se eu atualizar aqui, ver aqui no terminal não tem nenhum erro, mas se eu atualizar, e olha só que legal, esse é o ID do cat. Porém, se eu ir para o dog, tem que atualizar a página, assim não funciona. E esse é o ID do dog. Então, se eu colocar aqui cat, tá aqui o mesmo ID, a data vai mudar, é claro. Não estou perto de um buraco negro, ou não estou andando na velocidade da luz para ela não mudar. E se eu colocar, o que é go, meu? Go. E se eu colocar o dog aqui, o ID não vai mudar. O que é chamado isso, para quem não conhece? Isso é chamado de singleton. Inclusive, até o Nest fala aqui, ó, na parte de compartilhar, que ele utiliza, quando faz dessa forma, ele utiliza o singleton. Então basicamente é a única instância, é a mesma instância sendo compartilhada em vários módulos ou em vários lugares. E tipo assim, vamos supor que você tem uma classe aqui, vou